Olá, eu sou o pastor César, pastor da Congregação Presbiteriana do Imirim, e queria convidar você a assistir a esse vídeo, um vídeo muito importante na época que nós estamos vivendo aí, nos aproximando do Natal. Fique ligado, assista esse vídeo até o fim e venha nos fazer uma visita. Certamente você trará uma alegria muito grande para nós e nós esperamos poder abençoar a sua vida também. Deus te abençoe. Abra sua Bíblia no Salmo 2, Salmo de número 2. Nós estamos começando hoje a última série de mensagens do ano. Uma série de mensagens que se denomina de uma maneira bem simples, sobre Jesus. Nós queremos exaltar a Jesus Cristo. Jesus, o nosso Senhor, Jesus aquele que é o celebrado do Natal, aquele que nós queremos adorar neste final de ano, a quem nós agradecemos a vida e a vida eterna, esse é Jesus. E eu quero apresentar aqui, eu e Marcel apresentaremos nas próximas 4 semanas, hoje contando, um perfil de Jesus. Vamos falar do Jesus Senhor, do Jesus Salvador, do Jesus Deus e do Jesus Homem. E assim encerraremos esse ano de 2016 aqui na congregação, adorando a esse Jesus Cristo. E eu quero começar falando com vocês hoje a respeito de Jesus o Senhor, a partir do Salmo de número 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira a seu tempo lhes hás de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com varas de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho. As pessoas, elas estão dispostas a admitir um Jesus sábio. As pessoas estão dispostas a admitir um Jesus com bons conselhos. As pessoas estão dispostas a admitir um Jesus nosso irmão. Mas se tem alguma coisa que as pessoas resistem a admitir, é um Jesus Senhor. E elas resistem a admitir Jesus como Senhor, porque admitir Jesus como Senhor implica em obedecer a Ele. E é justamente sobre isto, sobre esse aspecto que este salmo fala, a respeito do senhorio de Cristo. E de como os reinos deste mundo, as autoridades desse mundo, os povos desse mundo, eles resistem em admitir o senhorio de Jesus Cristo. É claro, esse não foi um salmo escrito por Jesus, esse não foi um salmo que está registrado nos evangelhos, esse é um salmo registrado no Antigo Testamento, no livro dos Salmos. Nós não temos quem seja o autor desse salmo, mas a tradição judaica e mesmo os apóstolos do Novo Testamento admitiram que quem fala aqui é o rei Davi, quem escreve este salmo é o rei Davi. Esse salmo faz parte de um dos grupos dos salmos que é conhecido como um salmo messiânico, ou seja, um salmo que aponta para a figura do Messias, do ungido de Deus. Mas temos de fazer justiça ao texto. Ele não foi escrito com isso na sua primeira visão. Ele é um salmo de entronização. É um salmo que Davi escreve falando a respeito da sua própria posição diante de Deus. De quem era Davi, do reino dele, o reino que foi dado pelo Senhor, e de como os inimigos deveriam tratar desse reino, de como os inimigos deveriam lidar com esse reino, tendo em conta que esse era um reino e Davi era um rei instituído por Deus, de que Davi era um rei ungido por Deus. Então Davi ele começa a expor esse salmo, mas é claro, e isso os apóstolos do Novo Testamento apontam muito bem, ele fala num espírito profético. Porque quando se olha para esse salmo, é impossível olhar para esse salmo e olhar só para Davi. Você tem de olhar além e perceber que esse salmo ele está falando do próprio Jesus Cristo. E Davi começa com uma pergunta retórica. Por quê? Por que os gentios se enfurecem? Por que os povos tramam, ou imaginam, ou meditam
em coisas vãs? E eu digo que essa é uma pergunta retórica porque imaginar que você pode rebelar-se contra o Senhor é algo vão, é uma tolice. É tolice. Davi aqui está se perguntando por que ou como é possível que os povos imaginem uma rebelião contra o Senhor. Aqueles que não conhecem o Senhor acreditam que podem livrar-se dele, que podem livrar-se da sua autoridade, que podem livrar-se do seu reino. E nisso eles são amotinados. A edição Revista e Corrigida, ela usa a palavra aqui, motim. E é disso que nós estamos falando nesses versos 1 a 3, de uma tentativa de autonomia, de rebeldia do homem contra Deus. O homem, ele quer destronar Deus, ele quer deixar Deus de lado, ele não quer colocar-se debaixo do senhorio do Senhor. Pior do que isso, eles acreditam que colocar-se sob o Senhor é um jugo. Eles não conseguem ver que os mandamentos do Senhor, na verdade, eles trazem vida. Eles trazem bênção, de que o Senhor ordena os seus mandamentos é para o nosso bem. É para a nossa edificação que o Senhor nos dá os seus mandamentos. E ao pensar no reino de Cristo como um jugo pesado, como uma amarra, como o texto fala, como uma algema, eles tentam sacudir o jugo do Senhor, o domínio do Senhor sobre eles. Eles se levantam e eles se conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Esta não é uma rebelião contra homens. Davi aqui tem isso muito claro, de que a rebelião dos seus inimigos, aqueles que se levantavam contra o seu reino, não estavam se rebelando contra ele, Davi, mas que estavam se rebelando, na verdade, contra o Senhor. E é muito propício olhar para esse verso 2 do Salmo, e ler isso aqui, que os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo. Porque Cristo quer dizer justamente ungido. É isso que as autoridades, os reinos desse mundo, os principados e potestades desse mundo tentam fazer em relação a Jesus. Eles tentam eliminar o domínio de Cristo, negar o domínio de Jesus Cristo. Assim é com os principados, assim é com os governos desse mundo. Mas, observando na prática mesmo, isso aqui, sem recorrer tanto à Bíblia, mas na nossa própria vivência nós percebemos como essa tentativa é tola. 1959, Fidel Castro e as forças comunistas marcharam sobre Havana e tomaram o domínio de Cuba, e desde então o cristianismo tornou-se algo proibido ou pelo menos reprimido. A prática do cristianismo em Cuba. Bem, o tempo passou, eles tentaram eliminar o domínio de Cristo sobre aquele lugar, mas hoje, 2016, o que é que resta? A igreja está em Cuba. Ainda existe fé cristã em Cuba. E onde está Fidel Castro? Os príncipes desse mundo passam. Os governos autoritários, os governos inimigos de Cristo, eles vêm e vão. Mas o domínio do Senhor permanece para sempre. O homem é, por natureza, como um cavalo selvagem. Ele escoiceia, ele não quer ser dominado pelo seu possuidor. Ele tenta de toda maneira livrar-se das amarras, ele tenta se livrar do domínio de Cristo, mas tudo isso é vão. Essa foi a tentativa do homem desde o Éden. Essa é a tentativa do homem hoje. E talvez esta seja a sua tentativa. Ao rejeitar o domínio de Cristo, ao não admitir Cristo como Senhor da sua vida, ao não admitir que Cristo, na verdade, Ele governa tudo que você tem, tudo que você é, quem você é, as suas circunstâncias, de que Ele é mais forte que você, de que a vontade dEle é mais forte que a sua. Por isso, nesta noite é preciso que você avalie seu coração, que eu avalie meu coração, que nós façamos uma avaliação justa de estamos nós tentando sacudir o governo de Cristo das nossas vidas em algum ponto,
Será que em algum momento nós tentamos nos livrar do governo de Cristo? E o Salmo diz que essa é uma tentativa tola. E diante dessa tentativa tola, nós temos a resposta do Senhor nos versos 4 e 5. A primeira resposta que o Senhor dá diante dessa tentativa de autonomia é rir-se. O Senhor se ri. O Senhor zomba dessa tentativa. Ele despreza esta tentativa de autonomia humana. É claro, ele sabe quem ele é, ele sabe quem é o homem, ele sabe que ele é todo-poderoso, que o homem é pó. Deus aqui, ao rir-se, ele assemelha como o pai de uma criança birrenta. Ele é como o pai de uma criança birrenta. A criança faz birra, a criança chora, a criança esperneia, e o pai continua a dizer, não, não vai fazer. Ele zomba, ele ri da tentativa do homem, mas, assim como um pai, o riso não dura para sempre. Chega o tempo da ira. É isso que diz aqui o verso 5, na sua ira, a seu tempo, Deus vai lhes falar, e no seu furor, Ele vai confundir a esses que são rebeldes. Esse é um trecho muito importante, muito sério para nós pensarmos. Aquele que está nos céus ri das tentativas humanas, porque Ele é muito maior do que nós. Mas no tempo certo, Deus irá também responder com ira. E aqui nós não vemos apenas um Deus irado, um Deus que despreza o homem, mas um Deus que ama o homem. E Ele ama o homem o suficiente para dar ao homem tempo de mudança. Por isso que Ele diz, no seu tempo. Deus não responde ao homem, muitas vezes, imediatamente em relação à sua rebeldia, em relação à sua tentativa de autonomia. Mas nós podemos estar certos. Deus não toma o culpado por inocente, é o que diz o profeta Naum, capítulo 1, versos 2 e 3. Deus não toma o culpado por inocente, Ele é tardio em irar-se, Ele é paciente. Mas vai chegar um tempo em que o Senhor irá repreender esta rebelião, o Senhor irá derramar a sua ira por causa da rebelião. E na sua ira Ele vai confundir os planos daqueles que tramavam contra Ele. Você se lembra da história de Babel? Torre de Babel? A história da Torre de Babel é a história justamente de homens tentando tornar-se autônomos diante de Deus. Vamos construir para nós uma torre que chegue até o céu. Vamos destronar Deus. E Deus, no seu tempo, confunde esses homens. E Babel quer dizer justamente confusão. Porque é assim que Deus age. Os homens, eles entram em acordos para tentar frustrar a justiça. Os homens entram em conluio para tentar rebelar-se contra o Senhor, para não submeter-se ao senhorio de Cristo, para não cumprir a vontade do Senhor. Mas no seu tempo, Deus quebra todos esses acordos. Deus frustra os planos dos homens. Deus afirma o senhorio do seu governo, a soberania do seu governo, o seu Cristo. Quando Deus fala com voz firme, a criança birrenta para de chorar. A criança se assusta, ela se confunde. É assim que Deus é. É como um pai. Nós conhecemos essa ilustração. A criança está fazendo manha, mas quando o pai fala alto, fala com voz grossa, fala duro, aí a criança engole o choro e ela assusta. Assim faz o Senhor com aqueles que entram em rebelião contra Ele. Mas a parte mais importante aqui para nós hoje, já que estamos falando de Jesus Cristo, o Senhor, são os versos 6 a 9. Porque esses versos falam para nós do reinado do Filho. Vejamos o que dizem esses versos. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Eu, diz o Senhor, constituí o meu rei sobre o monte monte Sião, perdão. Veja que há um contraste aqui. Há um contraste, né? Esse porém marca justamente um contraste entre aqueles reis cambaleantes, assustados com a ira do Senhor, aqueles que vêm e que vão, aqueles que passam,
e o rei que o Senhor constituir. Aqueles serão confundidos. Os reinos desse mundo vão passar, mas este rei que o Senhor constitui, esse reino permanece para sempre. Foi Ele, o Senhor, quem estabeleceu. Eu ungi o meu rei. A edição revista e corrigida, ela diz: eu ungi o meu rei sobre o monte Sião. Mais uma vez nós temos aqui a figura do ungido, a figura do Messias, a figura do Cristo, ungido como Rei eterno, sobre o monte Sião. Aquele monte que significa a presença de Deus, que significa a autoridade inabalável do Senhor. O Rei eterno, Jesus Cristo, constituído por Deus, gerado por Deus, herdeiro de todas as coisas. Da mesma maneira como Samuel ungiu o rei Davi, rei de Israel, o Senhor unge a Jesus Cristo como rei de seu povo, o rei eterno de seu povo. O verso 7 diz: proclamarei o decreto do Senhor. Proclamarei o decreto do Senhor. Aqui é mais uma vez Davi falando. Isso para mostrar, como nos lembra João Calvino, de que Cristo estava imbuído com a autoridade divina. Esse rei era um rei que viria com a autoridade divina, provada nos seus ensinos, provada nos seus milagres. O rei com autoridade divina, é o que o verso 7 diz. E mais do que simplesmente imbuído de autoridade divina, diz ele: tu és o meu filho. Um rei que é o Filho de Deus. E é assim que a Bíblia apresenta o Senhor Jesus, como o Filho unigênito de Deus, não apenas um servo enviado, não apenas um mensageiro, não apenas um apóstolo, mas o Filho de Deus que viria reinar sobre nós, viria reinar sobre o seu povo. O único realmente gerado por Deus, o unigênito do Pai, a quem ninguém pode se comparar, o Senhor eterno, Rei eterno do seu povo, de reino inabalável. Verso 8: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Um verso que fala a respeito da autoridade de Jesus Cristo sobre todas as coisas. O Pai fez de Jesus o herdeiro de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele, todas as coisas foram feitas por meio dEle, todas as coisas foram feitas para Ele. Cristo é o herdeiro de todas as coisas. E ao seu pedido, o Pai lhe dá tudo o que existe, todas as coisas, até os confins da terra. Um domínio de Cristo aqui expandido pela pregação do Evangelho. É pela pregação do Evangelho que o reino de Cristo ele vai se expandindo por toda a terra. Ele não fica concentrado apenas em Israel. E esse foi o grande erro dos apóstolos no primeiro tempo, pensar que o reino de Cristo era aquele reino de Israel. Mas por meio da pregação do Evangelho, o reino de Cristo se expande até os confins da terra, até a consumação dos séculos, quando o Senhor Jesus virá em glória, e nós teremos o seu reino implantado definitivamente. O que nós temos nesse verso 8 são os reinos daqueles reis que eram os reis rebeldes da terra, colocados sob o domínio de Cristo. Eles tentaram sacudir o seu jugo, eles tentaram livrar-se do domínio de Cristo, mas no final da história, é para isso que esse salmo aponta, todos eles estarão debaixo do domínio do governo de Jesus Cristo. Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Abraham Kuyper, teólogo holandês, primeiro-ministro da Holanda em um determinado período, no início do século, ele disse: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Você entendeu bem esse recado? Não existe um centímetro quadrado dessa terra, não é um metro quadrado, não é um quilômetro quadrado, mas cada centímetro quadrado. Não existe um centímetro quadrado deste mundo sobre o qual Jesus Cristo não possa dizer, é meu. Forte isso. Uma declaração impactante.
A nossa vida é de Cristo. A nossa casa é de Cristo. A nossa família pertence a Ele. O Brasil pertence a Ele. Este mundo pertence a Jesus Cristo. Tudo é dele. Tudo foi feito para Ele. Tudo foi feito por meio dele. Ele é o Filho, o Rei eterno, o Senhor de todas as coisas. Quando Satanás, falando a Jesus, na tentação do deserto, diz: eu vou dar a você todos os reinos desse mundo, se você se ajoelhar e me adorar. Satanás está contando uma mentira. Porque Satanás não pode entregar a Jesus aquilo que não pertence a Ele, aquilo que já pertence a Cristo. Todas as coisas pertencem a Jesus. Tudo está debaixo dele. Somente o Deus soberano é capaz de dar a Cristo o seu domínio. E aí no verso 9 nós vemos o poder e a autoridade de Cristo, o Rei, o Senhor. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Cada vez que nós vemos a menção a ferro na Bíblia, nós estamos pensando em força. Nós estamos pensando em poder. O poder e a autoridade do reino do Messias, um reino de força, em que as nações e o poderio dos homens é tão frágil quanto um vaso de barro. O que é que um vaso de barro pode fazer contra uma vara de ferro? Absolutamente nada. A vara de ferro despedaça o vaso de barro, e ele não consegue mais se reconstruir. Um vaso de ferro, uma vez destruído, está destruído para sempre. Poder do reino de Cristo. Uma destruição rápida, definitiva, está prometida a esses reinos rebeldes, porque o reino de Cristo é um reino de autoridade. Quando nós lemos no Salmo 110, verso 2, nós lemos dessa autoridade quando diz: o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: e domina sobre os teus inimigos. O destino de Cristo é governar sobre os seus inimigos. Um texto que também é citado em Apocalipse 2, 27, o Senhor Jesus falando a respeito do seu reino, dizendo: olha, eu vou reduzir a pedaços de barro, a objetos de barro, os reinos desse mundo, por causa da minha autoridade. Quem é que pode se interpor ao domínio de Cristo? Cristo é o Senhor. Se de tudo que for falado aqui hoje, você se lembrar tão somente dessas 3 palavras, ou 4 palavras, já estará muito bem. Cristo é o Senhor, cujo reino é inquestionável, eterno, cheio de poder. E então, diante destas verdades, o salmista conclui o salmo nos versos 10 a 12, sabendo que é uma tolice rebelar-se contra o Senhor, sabendo que o único reino que efetivamente permanece é o reino do Filho, o reino eterno, o reino de Jesus Cristo. Qual é a resposta que nós devemos dar? Agora, pois, ó reis, sede prudentes, hajam com sabedoria, tendo conhecimento dessas coisas, tendo conhecimento de que a rebeldia é algo vão. Sejam sábios, sejam prudentes, ajam de acordo com aquilo que vocês sabem. Deixem-se instruir. É isso que é o deixai-vos advertir. Deixem-se advertir, deixem-se instruir. Recebam a instrução que vem do Senhor. Parem com essa rebelião. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Antes vocês desejavam ser rebeldes. Antes vocês desejavam ser autônomos, mas a resposta certa não é essa. A resposta certa é: sirvam ao Senhor. Mas não sirvam ao Senhor obrigados. Sirvam ao Senhor com alegria, porque esse domínio de Cristo é um domínio favorável a vocês. O domínio de Cristo não é um laço. O domínio de Cristo não é uma algema. O domínio de Cristo não é algo para prisioneiros, mas para gente livre. A verdadeira liberdade, a verdadeira autonomia está no servir a Cristo. Somente um servo de Jesus, um genuíno servo de Jesus, é verdadeiramente livre. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho. O beijo é um sinal
de um relacionamento amistoso, de afeição. Em outras palavras, reconciliem-se com Deus. Coloquem-se em paz com o Senhor. Não tentem rebelar-se contra esse reino, vocês vão perder. Façam amizade com o rei, porque se vocês não fizerem amizade com o rei, aí vem o alerta, ele irá se irritar. O rei irá se irritar. Se vocês não entrarem num relacionamento de amizade com ele, o rei irá se irritar. E da irritação vem a ira. E da ira vem o perecer no caminho. Vem o ser despedaçado pela vara de ferro do Senhor. Preferir a rebelião à amizade é garantia certa da ira do filho. Apocalipse, capítulo 6, verso 16, traz uma imagem terrível. No dia em que tocarem as trombetas e os céus se abrirem, os poderosos da terra, aqueles que tentaram rebelar-se contra o Senhor, aqueles que estão aqui nos versos 1 a 3 do nosso texto, eles olharão para o céu e lamentarão, e dirão aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. As pessoas desejarão morrer, diz Apocalipse, e não poderão, porque elas não poderão escapar da ira do Cordeiro. Por isso, enquanto é tempo, façam amizade com o rei, é o que o Salmo nos diz. Coloquem-se debaixo do senhorio de Jesus, não lutem contra o senhorio de Jesus, é uma tarefa perdida, é uma missão perdida, lutar contra o senhorio de Cristo. O que esse texto tem para nós hoje? Esse texto, ele fala uma cultura da autonomia, como nós falamos no início. Em que eu faço minhas próprias leis. Esse é o sentido exato da palavra autonomia. Eu fazer a minha própria lei. Fala para pessoas que tentam construir as suas vidas a parte de Cristo, sem considerar a vontade do Senhor. Por um tempo isso poderá ir bem. Talvez esse tempo seja a vida toda. E a vida toda você trame e planeje livrar-se do senhorio de Cristo. E deliberadamente você rejeita a graça de Deus oferecida a você por meio de Jesus. Mas ouça esse salmo. Isso não vai acabar bem. Jesus Cristo virá uma segunda vez. Ele virá como o Senhor que é, por sobre as nuvens. E Ele irá implantar o seu reino. E todos aqueles que não se submeteram a esse reino serão destruídos por Ele. O que é que você deseja? Você deseja ser bem-aventurado, como o último verso desse salmo diz. Bem-aventurado aqueles que temem o Senhor, bem-aventurado aqueles que nele confiam. Você deseja ser alguém feliz, alguém bem-aventurado? Ou você deseja ser parte daqueles que irão ser frustrados, aqueles contra quem a ira do Cordeiro irá se derramar? É um chamado a nós que cremos e àqueles também que não creem. Não pense que esse é um chamado apenas para aqueles que ainda não têm a Cristo. É um chamado para todos nós, porque nós muitas vezes negamos o senhorio de Cristo em áreas específicas da nossa vida. Cristo precisa ser Senhor de tudo, senão Ele não é Senhor de absolutamente nada. Mas ao mesmo tempo esse é um texto que nos chama à adoração, porque nós contemplamos por meio desse salmo um Jesus que é Senhor. Um Jesus que governa todas as coisas. Em tempos tão incertos como o nosso, isso é um bálsamo, isso é um alívio. Essa foi uma semana difícil para o nosso país. Uma semana recheada de notícias ruins. Seja por causa do acidente aéreo que aconteceu, seja por causa das manobras sujas dos políticos, seja por causa da impiedade que nós vimos sendo aprovada por parte do Supremo Tribunal Federal.
esta foi uma semana particularmente difícil, que leva muitos de nós talvez a questionar e desanimar, nós que somos cristãos a questionar e desanimar. Para onde esse mundo vai? Mas quando nós olhamos para esse salmo, nós vemos o reino de Cristo como um reino eterno. Cristo como rei ungido sobre Sião, um reino que não passa, um reino que não tem fim. E aí nós exultamos no Senhor. Nós buscamos alegria nele, mesmo nos tempos mais difíceis, porque nós sabemos que Cristo reina. Isso enche o nosso coração de alegria. Isso deve encher o meu coração e o seu coração de alegria, porque Jesus está no comando. Nós muitas vezes não entendemos como as coisas estão acontecendo, por que elas acontecem da maneira como acontecem, mas nós sabemos quem é que governa a nossa vida e sabemos que estamos seguros debaixo da autoridade de um governo que não passa. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, a temermos o Senhor Jesus, a crermos nele, a estarmos sempre num relacionamento de amizade feito pela cruz. Que Ele nos abençoe a vivermos o senhorio de Jesus Cristo, porque não existe nada mais valioso para nós do que ser cidadãos do reino do céu. Que Deus assim nos abençoe.